Mas é uma coisa que vai contrária à Bíblia. Mas matar uma pessoa, por exemplo, se você está na presença da Eucaristia, Cristo Eucarístico, Sei. e tiver uma imagem e um anjo te disser, adore esta imagem, esse anjo não é de Deus. Porque a imagem não é para ser adorada. Entendi. A adoração é a Deus. Então, nós adoramos a Deus. Por isso que nós adoramos a Eucaristia, porque ali está Cristo. Se um anjo te disser uma coisa contrária àquilo que é de Deus, contrária àquilo que é a verdade de Deus, ele não é um anjo. Né? A sutileza do... Mas visualmente ele pode ter engano. Pode. Né? Pode. O diabo na sua artimanha, ele pode se transvestir de todas as coisas, mas chega um ponto que ele não pode. São Miguel, por exemplo, quando você invoca a presença de São Miguel, os próprios demônios vão se retrair, porque eles não podem enfrentar o nome de Jesus e Maria. O nome de Jesus e Maria. Por isso que a igreja tem algumas chamadas jaculatórias, que a gente pode rezar sempre, e essas jaculatórias, que são orações, elas nos ajudam a buscar isso, porque aí nós afastamos aquela ação maligna que pode estar aqui. O diabo pode tentar, mas ele não pode combater essa presença. O anjo, ele pode colocar coisas na sua cabeça? Colocar pensamentos? Ele pode tentar colocar pensamentos, ele pode influenciar. O que é uma pessoa que está, às vezes, obstinada por um pecado? Ela está sendo influenciada por aquilo ali. Ela precisa... depressão, ou com sentimentos suicidas. Sim. Muitas vezes é um demônio. Muitas vezes é uma ação diabólica que está ali e a pessoa vai se deixando conduzir por aquilo. A igreja é sempre muito cuidadosa em declarar alguma coisa que seja possessão e alguma coisa que seja um problema de saúde. Tá. Né? Nós nunca vamos aconselhar uma pessoa que está fazendo, por exemplo, um tratamento de depressão a deixar a medicação, porque aquilo é simplesmente uma coisa espiritual. Mas é fundamental que ela tenha uma ajuda espiritual para vencer também isso. As duas coisas juntas, né? Então o demônio pode usar dessas coisas, mas ele não pode vencer a invocação e a presença dos enviados de Deus. Aí ele não se confunde. Só fechar, Vilela, o que eu comecei aqui no Antigo, eles podiam e no Novo ele não pode, né? Ou no caso de João, porque agora, desde Adão e Eva, o ser humano expulsou a presença da Trindade diante de si. Só quando Jesus Cristo veio e nos lavou, de novo a Trindade passou a morar em nós. E não somente isso, Paulo diz que 1 Coríntios 12, vós sois o corpo de Cristo, que cada o Espírito Santo ficou aqui. Então, Moisés tinha ação de Deus, mas era de uma forma exterior, vamos dizer assim. Não era de uma forma entranhada. Ele tinha que buscar... Não, Deus age de uma forma carismática, mas é uma forma que Deus te usa. Mas agora, em Jesus Cristo, a gente se tornou um pedaço de Jesus. A gente foi revestido no batismo. Adão e Eva tinham a graça de Deus. Agora, a gente é um com Cristo. Ao contrário, de certo modo, o anjo é que te reverencia. Porque o diabo teve inveja disso. Ele vai se fazer carne e não anjo. Ele vai se fazer igual a esse. Então, a presença de Cristo em nós... E João era um apóstolo. A gente tem a graça aqui de ter um sucessor dos apóstolos. Então, o anjo reverencia esse mistério da Cristo que gera a Eucaristia. Cristo em nós é algo muito grandioso que os anjos se admiram dessa... Nós não entendemos o tesouro em vaso de barro que nós temos. Esse vasinho de barro, ele é pedaço de Cristo, nós somos parte. Então, quando João quer prostrar diante de Deus que está ali no anjo, o anjo diz, não faça isso, eu sou igual a você. Opa, no Antigo Testamento o anjo não dizia isso. O anjo dizia, tira a sandália do pé, porque esse lugar é santo, te prostra aí, entendeu? Aqui não, você é... Então é antes de Cristo, depois de Cristo o ser humano foi elevado a uma dignidade que foi a fúria de Satanás. Que foi perdido no paraíso. Por isso que no Catecismo de São Leão Magno diz, toma consciência, cristão, da tua grandeza, da tua dignidade. A maioria dos cristãos, não sei se eu posso dizer a maioria, talvez, né? Não tem noção dessa grandeza.
desse tesouro em vaso, né? Eu queria só citar uma coisa muito concreta para encerrar, não sei se encerrar, de São Miguel. Pode ser, irmã Maria Raquel? Porque o Vilela trazia essa questão dos anjos decaídos, né, da ação dos demônios. Sim, então, a igreja, assim, ela chama a atenção a ação diabólica mais perigosa e que muitas vezes os cristãos ficam desatentos é exatamente a tentação. Então, se dá uma atenção muito grande à possessão, né? À vexação, infestação, e esquece que a tentação é o maior perigo. E que então, é suave, sutil. Exatamente, né? Porque até foi uma fala do início que o Dom Devay trouxe, que eu achei interessante, assim, Deus ou o diabo. Eu acho que quando você olha para esses dois lados, até que você então existe aqui uma batalha espiritual, eu preciso tomar uma posição. Mas o mais perigoso são aquelas pessoas que estão indiferentes e acham que podem passar ilesas. Não creio aqui, mas também não tenho nada com o diabo, eu quero seguir aqui vivo a minha vida. E não percebem que um lugar ele não fica desocupado. Aquilo que deveria ser ocupado por Deus ou muro, né? Pelo seu ele não vai ficar desocupado. Você vai colocar alguma coisa. A história do muro a pessoa está lá em cima do muro, um lado é de Deus, o lado é do diabo, a pessoa é em cima do muro. Então, tô aqui tranquilo, tô em cima do muro. E o diabo, na verdade, não está fazendo nenhuma... os santos dizendo, venham para esse lado, é uma história, né? E o diabo não faz nenhum esforço, e ele fica intrigado com aquilo. Por que os santos estão me chamando para cá e o diabo não está nem aí? Aí o diabo revela, porque o muro é meu. Né? Então, assim, esse indiferentismo, acho que a Edith Stein, que foi citada aqui, Teresa Benedita da Cruz, ela dizia isso: aqueles que buscam a verdade, eu nem me preocupo. Ela, como filósofa, buscava a verdade, encontrou, lendo Santa Teresa de Jesus, encontrei a verdade e abraçou a fé. Ela dizia: quem me preocupa são aqueles que estão indiferentes. Esses me preocupam, não é? Porque não estão nem aí, estão indiferentes, não tem uma busca. Então, a gente pensar que o demônio vai vir para mim daquele jeito, como está no imaginário muitas vezes, um tridente, um chifre. Não, ele vai vir muitas vezes de maneira bela, de maneira até se apresentando de repente como algo lícito. Não leve desaforo para casa. Exato. Né? E aí vem a tentação. Não merece seu perdão. Exatamente, são coisas sutis, assim, né? Guardar o ressentimento, exatamente. Como tá cuidando de você até, né? Quase oferece um colo, né? Como diz Amado, quase oferece um colo, mas na verdade é para acabar com a sua vida, né? E aí quando a gente fala de reavivamento nesse tempo, sabe uma coisa que eu tenho percebido? É a volta dos indiferentes. E a volta dos jovens. E a volta dos jovens. Não é? Muita gente mais... Porque o que nós temos visto? Nós temos visto uma juventude cansada de todas as ideologias que são pregadas. Pois é, né? E nós vemos os indiferentes, porque não resolvem os problemas, eles criam outros problemas. Não, eles estabelecem... Eles que vão resolver os problemas e criam novos. Parece que somos mais livres, mas aí as taxas de depressão, de suicídio, de etc. estão Você pode ver isso concretamente nos países mais desenvolvidos, que já solucionaram todas as necessidades básicas das pessoas, que tem tudo, segurança, saúde e tal, é onde você tem mais depressão, mais saúde. Quanto maior esse índice de satisfação humana, maior o índice de suicídio. E isso nós estamos falando numa sociedade que está realmente cansada. Então, esses jovens e esses indiferentes que estão voltando para a igreja, por que eles estão buscando? Porque eles percebem que existe aqui uma resposta concreta que dá sentido, que dá significado à existência e que isso é gratuito. Quando nós vemos de manhã, né, às 4 horas da manhã, que nós estamos falando aqui de praticamente 2 milhões de pessoas rezando às 4 horas da manhã. De segunda a sábado. Nós não estamos falando de pessoas que têm uma carteirinha, que são participantes de igreja, mas nós estamos falando de 2 milhões de pessoas comuns, que são trabalhadores, que levantam para ir trabalhar, que têm os seus compromissos, que têm as suas famílias, que começam a rezar porque escutaram falar. No começo, isso teve início por conta da pandemia, porque as pessoas não tinham o que fazer. Pois é, agora elas não. Agora não, as pessoas têm o que fazer. E as pessoas acordam mais cedo para fazer isso. Que algo está preenchendo, né? E eu não sei se vocês percebem um movimento contrário e crítico em relação a isso, mas eu me pergunto, se é alguma coisa que eles não acreditam, e que não tem nenhuma relação com o divino, ou não tem nenhum poder,
Por que incomoda tanto uma coisa que não... Tá incomodando alguém. Porque você... Concorda? Porque... eu não acredito, isso daí é besteira, vocês estão perdendo tempo. Tá bom, e por que você tá incomodado? Se eu tô fazendo, eu não tô tomando seu tempo, eu tô fazendo na minha casa, do meu jeito, eu tô acordando mais cedo, eu tô chegando cansado do trabalho, e quem perderia na teoria sou só eu. Vilela, se você tiver se você tiver diante de 2 laranjeiras e você tiver pedras para jogar, em qual laranjeira você vai jogar? Na que tem fruto. É claro.